Você pagaria 50 milhões de reais por uma empresa para, 6 meses depois, descobrir um passivo fiscal oculto de 80 milhões? Parece um exagero, mas esta é a principal causa de operações de fusão e aquisição que fracassam financeiramente no pós-fechamento. O problema fundamental não é o que está visível na certidão negativa de débitos. O verdadeiro perigo, a bomba relógio, é o que se esconde por trás dela. Todos os anos, empresas são vendidas com débitos parcelados que, mais tarde, são rescindidos por inadimplência. São vendidas com base em liminares judiciais que são revogadas. São vendidas enquanto fiscalizações silenciosas estão em andamento, prontas para gerar autuações milionárias meses após a sua assinatura no contrato. O empresário, agindo com a melhor das intenções, confia em um atestado de saúde superficial, quando na verdade precisava de uma ressonância magnética completa da operação fiscal da companhia. O resultado inevitável? O sonho da expansão estratégica se transforma em um pesadelo financeiro e operacional. O caixa da empresa recém-adquirida é subitamente bloqueado por penhoras online via CIS-BAJUD. Linhas de crédito essenciais para o capital de giro são cortadas pelos bancos, que acionam cláusulas de vencimento antecipado. E, no pior cenário, o patrimônio pessoal dos novos sócios entra na mira do fisco. Neste vídeo, eu não vou apenas listar artigos de lei como um manual. Eu vou entregar a você o mapa de risco e o plano de blindagem. Esta é uma masterclass sobre a anatomia de um passivo fiscal oculto. Juntos, vamos construir, passo a passo, a metodologia de due diligence que separa as operações de M&A de sucesso daquelas que terminam em litígio, destruição de valor e arrependimento. Para entender a origem e a magnitude do risco, precisamos ir à fonte. A legislação tributária não é apenas um detalhe técnico para advogados, ela é a regra do jogo que define, de forma categórica, quem paga a conta em uma transação. Vamos dissecar os pilares legais. O ponto de partida inegociável é o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Pense nele como a cláusula mestra de transferência de responsabilidade, o dispositivo padrão em qualquer aquisição de estabelecimento. Ele estabelece, de forma cristalina, que a pessoa jurídica que adquire um fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continua a respectiva exploração, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. A lei, sabiamente, prevê duas intensidades para essa responsabilidade, e a diferença entre elas é crucial. Primeiro, a responsabilidade integral. Isso ocorre se o vendedor, o alienante, cessar completamente a exploração de seu comércio, indústria ou atividade. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está comprando uma rede de farmácias. O CNPJ vendedor transfere para você todas as suas lojas, contratos e estoque, e encerra suas atividades. Neste cenário, você, o comprador, herda 100% das dívidas fiscais da operação, mesmo as que você desconhecia. O fisco pode cobrar de você o valor total do passivo. O segundo cenário é o da responsabilidade subsidiária. Isso acontece se o vendedor, após a alienação, continuar explorando a mesma atividade ou iniciar uma nova dentro de 6 meses. Usando o mesmo exemplo, o vendedor lhe vendeu a rede de farmácias, mas manteve para si um laboratório de análises clínicas e continuou operando. Neste caso, a sua responsabilidade é secundária. O fisco deve, primeiro, cobrar do vendedor. Somente se o vendedor não pagar, ou se seus bens não forem suficientes para quitar a dívida, é que a cobrança se voltará contra você. É uma camada de proteção, sem dúvida, mas o risco não desaparece, ele apenas fica latente. Mas o cenário pode ser ainda mais complexo e perigoso. O artigo 124, inciso 1º, do mesmo Código, introduz o conceito de responsabilidade solidária. Ela se aplica a pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Em reestruturações societárias complexas, onde várias empresas de um mesmo grupo econômico participam da operação de venda, o fisco pode, e frequentemente o faz, interpretar que havia um interesse comum. O resultado prático: a dívida integral pode ser cobrada de qualquer uma das partes envolvidas. A proteção teórica de um CNPJ individual se dissolve, e o risco se espalha por todo o grupo. E a pergunta que todo sócio e administrador faz: meu patrimônio pessoal está em risco? A resposta está no artigo 135, inciso 3º, do Código Tributário Nacional. Este é um dispositivo de alerta máximo. Ele permite que a cobrança fiscal ultrapasse os limites do CNPJ e alcance os bens pessoais de diretores, gerentes ou representantes, se os débitos em questão resultarem de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aqui, uma distinção crucial, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula número 430, precisa ser feita. O simples não pagamento de tributo, a mera inadimplência, não é, por si só, uma infração à lei que autoriza o redirecionamento automático da cobrança para o sócio.
É necessária a prova de um ato ilícito qualificado, como a dissolução irregular da sociedade, a famosa baixa irregular do CNPJ, ou a comprovação de fraude fiscal. Contudo, no calor de uma fiscalização, a linha que separa a má gestão do ato ilícito pode ser tênue, e o ônus de provar a sua boa-fé recair sobre o administrador, tornando a defesa um processo caro e complexo. Agora que entendemos as regras de responsabilidade, vamos abordar o principal instrumento que, paradoxalmente, mais induz o empresário a erro, a certidão fiscal. Os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional regulamentam a certidão negativa de débitos, CND, e a certidão positiva com efeitos de negativa, PEN. Uma CND, em tese, atesta que não há débitos. Uma PEN, por sua vez, atesta que existem débitos, mas que, por algum motivo legal, eles não podem ser cobrados naquele momento. E é exatamente aqui que mora o perigo. Pense na PEN como um sinal amarelo piscando em um cruzamento perigoso à noite. Ela sinaliza uma tensão redobrada. Ela é emitida quando a dívida está com sua exigibilidade suspensa. O artigo 151 do Código Tributário Nacional lista as causas de suspensão, e cada uma delas é uma porta de entrada para um risco oculto que precisa ser investigado a fundo. Vamos analisar as hipóteses mais comuns. A empresa pode ter uma PEN porque entrou com uma ação judicial e fez um depósito do montante integral da dívida em juízo. Parece seguro, certo? Mas e se a tese jurídica da empresa for frágil? Se ela perder a ação, o que acontece? A dívida volta a ser exigível imediatamente, e o depósito é convertido em pagamento para a fazenda. O passivo que parecia neutralizado se materializa. Outra situação, a certidão foi obtida por meio de uma liminar ou uma tutela antecipada. Decisões judiciais de natureza provisória são, por definição, precárias. Uma liminar pode ser revogada a qualquer momento por uma instância superior ou pelo próprio juiz que a concedeu. O passivo que estava congelado, por força da decisão judicial, ressurge com força total, acrescido de juros e multa. A causa mais frequente, no entanto, é o parcelamento. A empresa adere a um programa de regularização fiscal, paga a primeira parcela e, com isso, obtém sua certidão. Para um comprador desavisado, parece que está tudo em ordem. Mas a pergunta que a due diligence deve fazer é: este parcelamento é sustentável no longo prazo? O que acontece se, após a sua aquisição, o fluxo de caixa da empresa não for suficiente para manter os pagamentos em dia? O parcelamento é rescindido. A dívida integral retorna ao seu valor original, acrescida de todas as multas e juros, e a execução fiscal é retomada. Você, o novo dono, herda um problema que parecia perfeitamente resolvido. Portanto, a lição estratégica é clara e inequívoca: uma certidão positiva com efeitos de negativa não é um atestado de regularidade fiscal. É um mapa de passivos temporariamente adormecidos. Sua diligência não termina ao receber a certidão, ela começa a partir dela, com a investigação minuciosa da natureza de cada suspensão e da probabilidade real de ela ser revertida no futuro. Some a este cenário complexo os prazos que o fisco tem para agir. A decadência, regida pelos artigos 150, parágrafo 4º, e 173, inciso 1º, é o prazo de 5 anos para o fisco constituir o crédito tributário através do lançamento fiscal. A prescrição, detalhada no artigo 174, é o prazo de 5 anos que o fisco tem para cobrar judicialmente um crédito que já foi definitivamente constituído. Uma análise superficial que ignora esses prazos pode levar a 2 erros graves: manter uma contingência desnecessária no balanço para uma dívida que já caducou, ou, muito pior, ignorar um risco iminente de uma dívida referente aos últimos 5 anos que está prestes a ser formalizada em uma autuação. Com esta base legal sólida, vamos levar esse conhecimento para a mesa de negociação. A estrutura da transação: se você está adquirindo as cotas da sociedade, um share deal, ou apenas seus ativos e o estabelecimento, um asset deal, muda drasticamente a forma como esses riscos são e devem ser gerenciados. No share deal, a lógica é simples e, por vezes, brutal. Você compra a pessoa jurídica por inteiro, com todo o seu histórico. A sucessão de passivos é universal e irrestrita. O CNPJ continua o mesmo, e com ele, todo o seu passado fiscal, tanto os passivos conhecidos e provisionados quanto os desconhecidos e ocultos. A proteção, neste caso, não é legal, mas sim contratual. A sua segurança dependerá inteiramente da força, da precisão e da abrangência das cláusulas de declarações e garantias, as famosas representations de garanties, que o vendedor lhe fornecerá. Dependerá também dos mecanismos de indenização, da robustez de uma conta-garantia, uma escrow account, onde parte do pagamento fica retida com um terceiro por um período, ou da retenção direta de parte do pagamento, o ODAC. Em operações de grande porte e complexidade, pode-se, e muitas vezes se deve, contratar um seguro específico para esses riscos, o seguro de R&W.
Do outro lado, no asset deal, muitos negociadores acreditam em uma blindagem quase absoluta contra os passivos do vendedor. Isso é um erro perigoso. Como vimos detalhadamente, o artigo 133 do Código Tributário Nacional foi desenhado exatamente para impedir essa manobra. A responsabilidade pelos tributos anteriores à venda, relacionados àquela operação, ainda existe, com as nuances de ser integral ou subsidiária. A vantagem real do asset deal é que o escopo do que você está comprando é, em tese, mais claro e delimitado. No entanto, a necessidade de uma diligência profunda sobre o estabelecimento adquirido permanece absolutamente intacta. É preciso investigar o histórico fiscal daquela unidade de negócio com o mesmo rigor. Além disso, um ponto crítico frequentemente negligenciado em asset deal são os benefícios fiscais e os regimes especiais de ICMS ou ISS. Muitas vezes, esses incentivos são concedidos à pessoa jurídica, ao CNPJ, e não ao estabelecimento em si. Ao comprar apenas os ativos, você pode estar, sem perceber, deixando para trás um benefício fiscal que é crucial para a margem de lucro projetada da operação. A transferência desses benefícios, quando é legalmente possível, quase sempre exige uma anuência prévia do fisco, um processo que pode ser longo, burocrático e incerto. A falha em observar este detalhe pode resultar em glosas e autuações milionárias no futuro, destruindo o business plan da aquisição. Então, como podemos, na prática, prevenir esses desastres antes de colocar a caneta no papel? Proponho uma abordagem sistemática que vai muito além de um simples pedido de certidões. É o que chamo de raio-x fiscal em 8 dimensões. Esta é a essência da diligência de alto nível. Sim, as certidões são o ponto de partida. Mas precisamos do panorama completo, o espectro total da regularidade cadastral. Isso inclui a CND ou CPEM conjunta da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que cobra os tributos federais e a dívida ativa da União. O certificado de regularidade do FGTS. As certidões das Secretarias de Fazenda estaduais, para verificar o ICMS, e municipais, para o ISS. A consulta ao CADIM, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, conforme a Lei nº 10.522 de 2002. E, crucialmente, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT, para uma visão integrada dos riscos, pois passivos trabalhistas frequentemente geram passivos previdenciários. Aqui, mergulhamos fundo. Peça um mapa detalhado, uma planilha organizada, de todos os autos de infração, fiscalizações em andamento, execuções fiscais, e o status de cada um. Quais garantias foram apresentadas? Seguro-garantia, fiança bancária, imóveis. Qual o valor dos depósitos judiciais? Qual a situação de todos os parcelamentos ou transações tributárias firmadas? Para cada processo relevante, a análise deve classificar a probabilidade de perda como remota, possível ou provável, de acordo com as normas contábeis, CPC 25, e verificar se as provisões no balanço estão adequadas. Um processo classificado como provável sem a devida provisão é um passivo oculto. Esta é a etapa onde o diabo mora nos detalhes. É a análise forense dos dados. Realizamos cruzamentos eletrônicos entre as informações declaradas nas diversas obrigações acessórias. Por exemplo, a receita bruta declarada na Escrituração Contábil Fiscal, ESF, bate com a receita informada na EFD Contribuições? E ambas batem com a soma das notas fiscais emitidas? Uma divergência que é um indício fortíssimo de omissão de receita. Outro exemplo, os valores de INSS e IRRF retidos dos funcionários e declarados no E-Social foram devidamente recolhidos via DCTF Web? Um prolabore pago ao sócio sem a correspondente retenção é um passivo previdenciário certo e líquido. Muitas empresas, especialmente as industriais e comerciais, possuem créditos significativos de PIS, COFINS, ICMS e IPI registrados em seu balanço. Este é um ativo valioso, mas que precisa ser auditado com extremo rigor. A nossa diligência deve verificar o lastro documental de cada crédito. Eles foram apurados em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante? Existe risco de glosa, ou seja, de o fisco, em uma futura fiscalização, não aceitar esses créditos. Um crédito tributário sem a devida documentação suporte não é um ativo, é uma contingência disfarçada no balanço. Nenhuma empresa opera em um vácuo jurídico. É vital mapear as grandes discussões tributárias que afetam o setor da empresa-alvo. Por exemplo, a companhia se beneficiou da tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral número 69? Se sim, o processo já transitou em julgado? O cálculo do crédito foi feito de acordo com os parâmetros definidos pela Receita Federal? A modulação dos efeitos da decisão foi respeitada? Entender o impacto financeiro e o status processual dessas grandes teses é fundamental para avaliar a sustentabilidade dos resultados passados e a projeção de resultados futuros.
Se a empresa-alvo realiza operações de importação, exportação ou contratos de mútuo com empresas do mesmo grupo localizadas no exterior, um alarme de alta prioridade deve soar. A Lei nº 14.596 de 2023 promoveu uma revolução nas regras de preços de transferência no Brasil, alinhando-as às práticas da OCDE. A diligência deve verificar se as políticas, os contratos e, principalmente, os cálculos e métodos de comprovação, como o PRL, o CPL, o PICTUR, estão aderentes a essa nova e complexa legislação. Ajustes e autuações nesta área costumam ter valores extremamente elevados, com impacto direto no imposto de renda e na contribuição social. Já mencionamos a importância deles, mas aqui a análise deve ser documental e profunda. Qual a lei que concedeu o benefício? Qual a sua vigência? Quais são todas as condições para sua manutenção, metas de investimento, geração de empregos, faturamento mínimo? Existe algum risco de caducidade por descumprimento de alguma dessas condições no passado? A transferência do benefício para um novo CNPJ é expressamente permitida pela legislação estadual ou municipal? Obter respostas claras para essas perguntas é vital. Com base em toda a informação levantada nas 7 dimensões anteriores, construímos a ferramenta final de decisão, uma matriz de decadência e prescrição. Para cada tributo e cada período em aberto nos últimos 5 anos, mapeamos o risco. Isso permite não apenas classificar os riscos por probabilidade e urgência, mas, de forma crucial, orienta a negociação dos prazos das garantias que você exigirá no contrato de aquisição. Com este diagnóstico de 8 dimensões completo em mãos, entramos na fase final, a estruturação contratual. É neste momento que a inteligência gerada pela diligência se converte em proteção jurídica e financeira sólida. As declarações e garantias do vendedor no contrato não podem ser genéricas. Elas devem ser específicas, cirúrgicas, para os riscos fiscais que você identificou. Por exemplo, uma declaração de que não há passivos fiscais é fraca. Uma declaração de que todos os preços de transferência entre 2023 e a data de fechamento foram calculados e documentados de acordo com o método X previsto na Lei 14.596/23 é forte. Inclua também cláusulas de cooperação, que obriguem o vendedor a fornecer documentos e informações em futuras fiscalizações relativas ao período anterior à venda. Para os riscos mais relevantes, a palavra do vendedor, mesmo que formalizada no contrato, não é suficiente. É preciso uma garantia tangível, financeira. Uma conta escrow, onde parte do pagamento fica retida com um banco ou agente fiduciário e só é liberada após o fim dos prazos de decadência dos principais riscos, é um mecanismo poderoso. O mesmo vale para o UDAC, a retenção de parte do preço pelo próprio comprador. A negociação aqui está nos detalhes. Qual o valor a ser retido? E qual o cronograma de liberação? Por exemplo, pode-se liberar 25% do valor após um ano, e o restante fica retido até o final do 5º ano, prazo que cobre a maior parte do risco de novas autuações. Passivos que já foram identificados e são claramente quantificáveis durante a diligência devem ser tratados como uma redução direta no preço de compra, o chamado Price Adjustment. Para riscos que são relevantes, mas de difícil quantificação, pode-se negociar um abatimento fixo no preço, um Price Ship. Por fim, as condições suspensivas. O contrato pode, e deve, prever que o fechamento da operação e o pagamento só ocorrerão após o vendedor cumprir certas condições, como a obtenção de uma CND específica ou a comprovação de que um parcelamento crítico para a operação foi devidamente formalizado e está com todas as parcelas em dia. Isso garante que você não assuma a empresa em um estado de irregularidade fiscal. Em resumo, a aquisição de uma empresa é uma das decisões de maior alavancagem estratégica que um empresário pode tomar. Mas o sucesso dessa decisão depende de uma premissa inegociável. Você precisa conhecer, em profundidade, exatamente o que está comprando. O artigo 133 do Código Tributário Nacional é um lembrete constante de que, no campo fiscal, o passado acompanha o presente da empresa. Certidões são a porta de entrada, o primeiro degrau, mas nunca o destino final da sua análise. A verdadeira segurança, a blindagem efetiva do seu investimento, vem de um mapeamento profundo do contencioso, de cruzamentos rigorosos das obrigações acessórias e de uma análise criteriosa e técnica dos prazos de decadência e prescrição. Minha recomendação objetiva, como especialista na área, é: adote o raio-x fiscal de 8 dimensões como seu padrão mínimo, seu Standard Operating Procedure para qualquer aquisição. Documente cada exceção. Vincule cada real de garantia que você negociar a um risco específico e a um prazo legal correspondente. E só então, com base nesta matriz de risco completa, tome a decisão final sobre o preço, a estrutura e a assinatura do contrato. Se, ao final deste processo, houver qualquer dúvida relevante sobre a extensão da sucessão tributária ou sobre a validade de créditos e benefícios fiscais, a prudência exige uma pausa estratégica. Não avance para o fechamento.
O custo de validar o cenário com uma análise técnico-jurídica e contábil independente e aprofundada é ínfimo perto do prejuízo que ela pode evitar. Este conteúdo é estritamente informativo e educacional, parte da nossa missão de democratizar o conhecimento jurídico estratégico. Ele não constitui e não substitui uma consulta jurídica individualizada, que é indispensável para a análise de qualquer operação concreta. Se esta masterclass de análise estratégica agregou valor a você, deixe nos comentários uma dúvida geral sobre due diligência fiscal que você gostaria de ver aprofundada em um próximo vídeo. O objetivo deste canal é criar uma comunidade de líderes e gestores que utilizam o conhecimento jurídico como ferramenta de poder nos negócios. Inscreva-se para continuar recebendo inteligência estratégica que protege e valoriza o seu negócio e seus investimentos. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço imensamente sua atenção e seu tempo. As informações de contato do nosso escritório, para situações que demandem uma análise aprofundada e confidencial, estão na descrição deste vídeo.